Histórias do Caminho. Vicente de Paulo. A Beneficência. Em todos os tempos da humanidade houveram seres que ignoraram as responsabilidades que todos devemos para com os que são menores que nós, sempre na escala social há alguém que necessite de auxílio. Engana-se aquele que pensa que temos que dispor de recursos financeiros para fazer a caridade. Indubitavelmente, ante a fome, que é uma das mais duras misérias humanas, a primeira necessidade é material. Porém, depois do alívio desta dura prova, dá-se início ao novo recomeço que possa dignificar o ser, muitas vezes um abraço fraterno, uma boa conversar ou o simples fato de ouvir de forma despretensiosa e sem interesses mesquinhos. Muito pode ser renovado na esperança do ser. Ao bem da verdade, a caridade está diretamente ligada à vontade do ser, que quanto mais claro estiver ligado aos seus sentimentos o Evangelho de Jesus, mais naturalmente será essa ação. Ainda que demoremos a acordar para o fato, que enquanto o nosso próximo trouxer lágrimas na alma, será impossível para nossa sociedade gozar de venturas de esferas superiores, depois da terceira revelação, o Espiritismo. Todos temos consciência dos deveres assumidos com o plano espiritual, sendo essa tarefa nossa em prol de nós mesmos. Nenhum filho de Deus está destinado às penas eternas. Na verdade, estamos destinados à felicidade, pois Deus Pai de infinita bondade, amor e justiça, quer o bem da humanidade, que todos venhamos a progredir rumo ao infinito de amor e felicidade. Ainda que estejamos a caminho da luz, naturalmente todos temos um passado a expiar, uma razão dentro do coração e da própria consciência a corrigir. Aproveitamos essa temática para trazer a todos, que sempre há esperança, de um novo recomeço, de mudar para todos sempre os rumos que deliberamos e ir ao encontro de nosso amado Mestre Jesus. Com profundo respeito, na história do caminho, citaremos um dos grandes colaboradores da codificação básica, feita pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o grande codificador do Espiritismo, que humildemente assinou com o pseudônimo de Allan Kardec, nome do período que ele viveu entre o povo celta, sendo um sacerdote druida, em outra reencarnação. No livro A Gênese, capítulo 3, O Bem e o Mal, a origem do bem e do mal, item 9. Decorrendo, o mal, das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, dir-se-á, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos, a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso, e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. A questão, pois, consiste em saber se qual é, no homem, a origem da sua propensão para o mal. No livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, nos traz importantes observações. 7. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende seus inconvenientes e trata de corrigir-se. 8. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. 10. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea, são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência, e das imperfeições que as originaram. 11. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto,
a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes, em que for cometida. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, Leis Morais, questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. No Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 20. A união faz a força. Sede unidos, para serdes fortes. O Espiritismo germinou, deitou raízes profundas. Vai estender por sobre a terra sua ramagem benfazeja. É preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações, que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Assim resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa. São Vicente de Paulo. No Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 13, item 12, um texto maravilhoso que nos limitamos aqui na primeira frase do texto que ao nosso ver já exprime tudo. Sede bons e caridosos. No livro Solar de Apolo, obra mediúnica ditada pelo espírito Vitor Hugo, através da emérita professora médium Zilda Gama, no livro que narra história no século III de Nosso Senhor, com importante revelação. Tudo quanto nos sucede tem uma base real na vida presente ou nas outras peregrinações planetárias, já transcorridas. Por mais que nos atormente essa verdade, devemos nos resignar com os sucessos dolorosos de nossas existências materiais e agradecer ao Sumo Juiz por nos ter proporcionado o ensejo de resgate de uma dívida penosa. Todos os nossos esforços devem tender para culminar este objetivo, nossa redenção espiritual. A humanidade em conjunto adora o bezerro de ouro, evoluir lentamente não está apta a apreciar em seu justo valor as lições de Jesus. Os homens buscarão os gozos efêmeros da matéria, o poder temporal, esquecidos do espírito e desprezando as revelações cristãs. Mas a dor e a desilusão os acompanharão e um dia todos serão despertos para a verdade. Até que isso aconteça, deveremos trabalhar sem desfalecimento, hora a hora, minuto a minuto, sem indagar se chegaremos a ver os frutos do nosso labor. Todos os homens estão fadados a se tornarem gênios do bem, por muito que se transviem e retardem. Herodes o Grande, o autor da matança dos inocentes, viria a ser mais tarde o protetor da infância desvalida com o nome de Vicente de Paulo. Os sumos sacerdotes que condenaram Jesus serão os maiores defensores e divulgadores da sua doutrina, futuramente. Portanto, não há razão para o pessimismo. Só o bem é eterno, porque emana de Deus. O mal é apenas o bem ainda imperfeito, como o diamante é o brilhante ainda não lapidado. Comentários finais. Quantas vezes Herodes o Grande, de reencarnação em reencarnação, sofrendo o abandono, o frio, a fome, o desprezo, a indiferença, a ignorância, as mãos da caridade agiram e semearam a esperança nestas oportunidades de aprendizagem em cada romagem, até que um dia em uma reencarnação a consciência desperta para o amor e pequenas atitudes começam a promover o bem-estar no ser, que deseja cada vez mais fazer o bem, compreendendo que é dando amor que se recebe paz em Cristo, que é vivenciando a caridade em suas muitas facetas que o coração se enche de luz. Até que enfim queremos ser um centelha do amor de Deus encarnado na terra, a emoção nos toma que poderemos ser tal qual nosso Senhor Jesus, a luz do mundo. Vós sois deuses. João capítulo 10 versículo 34. Sede vós pois perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5 versículo 48. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. João capítulo 14 versículo 12. Nascer, morrer,
renascer e ainda progredir, tal é a lei. Base bibliográfica. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 3, item 9. O céu e o inferno, Allan Kardec, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, itens 7, 8, 9, 10 e 11. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, livro 3º, Leis Morais, capítulo 12, Perfeição Moral, as Virtudes e os Vícios, questão 893. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 20. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13, item 12, A Beneficência, São Vicente de Paulo, Paris, 1858. O Solar de Apolo, Espírito Vitor Hugo, Médium Zilda Gama, página 205, 206 e 207 parcialmente reproduzidas.